Oi pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre Roma, entender alguns aspectos muito importantes sobre essa sociedade, para que a gente possa entender as coisas que vêm aí pela frente, nesse período histórico que a gente está estudando aí na Antiguidade, certo? Então quando a gente começa e você abre o teu livro didático aí, você observa que a imagem do ponto de partida remete a uma das obras arquitetônicas mais importantes que o mundo romano deixou pra gente, que é o Coliseu. Muitos já devem ter visto, seja pela TV, pela internet ou até pessoalmente, este que é um dos grandes marcos da sociedade romana, o Coliseu. E ele está aí justamente para a gente entender um pouco dessa cultura, desse legado que Roma deixou para toda a sociedade. Mas aí eu te pergunto justamente isso, e eu quero que você reflita aqui comigo nessa aula nossa de hoje. O que é cultura, pessoal? Pois é, muitas vezes a gente trata a cultura como se ela fosse uma coisa relacionada exclusivamente a eventos, concertos, museus. A gente às vezes acha e trata a cultura como se ela fosse exclusivamente aquilo que é refinado, aquilo que é do bom gosto. E a cultura é algo muito mais amplo do que isso. É algo que a gente precisa entender, não podemos perder de vista, para que a gente possa entender um pouco melhor sobre a cultura romana e a forma como ela deixou aí marcas muito importantes, certo? Cultura, pessoal, é algo muito amplo. Cultura é um conjunto de práticas, de significados. A cultura está presente em vários aspectos da nossa vida. Quando a gente se alimenta, quando a gente se veste, quando a gente assiste um filme, quando a gente ouve uma música, mas também quando a gente planta, quando a gente colhe, quando a gente constrói. Cada passo que um ser humano dá, cada coisa que ele faz, cada atitude, cada ação que nós temos, tudo aquilo que a gente acumula ao longo do tempo e a gente vai construindo e reconstruindo, tudo isso é cultura. A cultura não é só a manifestação da arte. Às vezes a gente pensa em cultura, a gente já relaciona direto a cultura com a arte. E a cultura não é só arte. A cultura é algo muito mais amplo. Tudo aquilo que uma sociedade faz, todos aqueles hábitos, as práticas e aquilo que ela guarda para si, tudo isso é cultura e é muito importante que você não perca isso de vista. E aí quando a gente olha para esse povo, o povo romano, essa sociedade que foi se construindo a partir de um núcleo urbano, ou seja, de uma cidade, e foi se transformando num grande império, a gente vê a quantidade de aspectos culturais importantes que Roma vai deixar para nós. Então quando você olha para essa imagem do Coliseu, que está no ponto de partida do seu livro didático, você tem que pensar que ali por trás tem um amplo aspecto cultural. Tem muita coisa que está por trás dessa imagem. E ela significa muita coisa, tá? Então a cultura romana, como a gente já observou aí, ela se relaciona muito com uma palavra. A palavra latina. Latina, que deriva de um idioma que já não é tão usado mais. Mas talvez as pessoas mais velhas que você conheça, seus avós ou outras pessoas mais velhas que são da sua família ou da sua comunidade, elas tenham estudado latim na escola. Hoje a gente não estuda mais o latim na escola, só nos cursos superiores de letras. Mas o latim, então, foi uma das línguas mais importantes e foi a língua oficial do Império Romano. Em torno dessa língua tão importante, o latim, se consolidou, ou seja, se estruturou, se montou uma série de práticas culturais. Práticas culturais desses povos chamados de povos latinos, dos povos que viviam em torno de Roma. Então quando você ouvir a expressão cultura latina relacionada a Roma, lembrem-se dessa ideia da arte, da cultura e de todas as expressões do latim. Os romanos, inclusive, tinham muito orgulho dessa cultura latina. Eles se orgulhavam muito, eles tinham um apego muito grande a isso. Eles consideravam que esses traços culturais que eles traziam eram muito importantes, eram fundamentais para que a gente entendesse as características dessa sociedade romana, tá? Então, entender a cultura romana é entender esse conceito de cultura. Cultura como algo amplo, algo que toma conta de todos os aspectos da vida. Quando eu planto,
quando eu colho, quando eu faço uma costura, quando eu componho uma música, quando eu escrevo um poema, quando eu me alimento, eu preparo um alimento, tudo isso é cultura. Tudo isso é aspecto cultural, certo? Então a cultura é esse repertório. O que é um repertório? É como se fosse a sua caixa de ferramentas, não é isso? Às vezes na casa da gente tem uma caixa de ferramentas. Quando você precisa resolver um problema, você abre a sua caixa de ferramentas. A cultura é isso. Quando você se depara com a realidade da sociedade que você vive, você precisa pensar, refletir, você abre a sua caixinha de ferramenta, que é a sua cultura. Então, cultura romana, muito ligada ao aspecto latino. E a gente não pode perder de vista a relação do Império Romano, da sociedade romana, com o cristianismo. O cristianismo, a principal, a maior religião monoteísta, ou seja, a maior religião que crê em um único Deus no mundo. A gente sabe que o cristianismo surge na região da Galileia, da Palestina, naquela região do Oriente Médio. Ele vai se desenvolvendo fora do Império Romano. Embora, quando o cristianismo surgiu, quem é que estava dominando essa região da Galileia, a região do Oriente Médio, a região da Palestina? O Império Romano. A gente sabe muito bem que os romanos foram responsáveis, inclusive, pela prisão e a sentenciação de morte de Cristo, não é isso? Então, o cristianismo surge quando o Império Romano estava dominando a Galileia, o Oriente Médio. Mas, durante muito tempo, o cristianismo é perseguido pelos romanos, certo? E aos poucos, então, essa religião cristã, ela começa a ganhar adeptos dentro do império. Isso é muito importante a gente entender. Havia uma grande perseguição aos cristãos por parte do poder romano. Isso é uma história muito importante, muito significativa e muito marcante, certo? Mas, aos poucos, como se fosse pelo entorno, pelas beiradas, o cristianismo ia ganhando força, ia ganhando adeptos entre homens, mulheres, pessoas mais simples, que iam encontrando nesse cristianismo uma nova forma de enxergar o mundo, uma forma monoteísta, uma forma diferente da forma da mitologia romana, que era politeísta, acreditava em muitos deuses, uma religião considerada pelos cristãos como uma religião pagã, certo? Então é interessante que vocês observem isso e que vocês consigam então fazer essa relação. A cultura romana ela vai fazendo esse caldeirão. Quando a gente fala em caldeirão, a gente imagina, né, aquele panelão em que eu vou misturando vários ingredientes. E a cultura romana é essa mistura de ingredientes. E é isso que a gente precisa observar ao fazer a leitura do nosso livro didático, ao discutir um pouco essas características aí que estão expostas para a gente. E a gente tem algumas atividades no nosso material que elas podem nos ajudar a entender um pouquinho melhor esse caldeirão, essa mistura de características religiosas, de características políticas, sociais e culturais. Então, isso é Roma. É essa mistura, essa característica de sociedade múltipla, cheia de diversidade e que vai se transformando cada vez mais num lugar importante para a gente entender o desenvolvimento do cristianismo neste período, tá? Isso é uma coisa bem fundamental. A arquitetura, a literatura, a ciência, tudo isso se desenvolve de forma muito significativa durante o Império Romano. Então a gente também não pode perder de vista que a gente está falando também de uma sociedade que contribuiu muito para avançar na arte da pintura, da escultura, das gravuras, da linguagem. Então a Roma, que a gente estuda, é uma sociedade que está interligada a nós. Então sempre que você se perguntar por que eu tenho que estudar uma sociedade que é geograficamente tão longe de mim? Porque nós somos parte disso também. Essa cultura latina, esses desenvolvimentos culturais, técnicos e artísticos, tudo isso chegou um pouquinho para nós aqui ao longo desse tempo e a gente vai sempre lembrar disso, por que Roma é tão importante para a gente entender. E isso é algo que a gente não pode perder de vista.